Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Que a graça do Senhor Jesus te abençoe em mais um dia. Você já pensou acerca do pecado? Você já pensou acerca das coisas que o pecado faz em sua vida? Você já pensou nas consequências dos seus próprios pecados? Existem muitas circunstâncias em nossas vidas em que nós paramos e pensamos sobre a influência e as consequências do nosso pecado. Nossa meditação de hoje tem a ver com isso. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui nesse texto nós vemos basicamente o significado de pecado. Obviamente que pecado pode ser algo mais abrangente, porque existem várias outras referências ao pecado que trazem menção a outras características, como ser morte, separação de Deus, rebeldia. E alguns desses conceitos bíblicos vão se encaixando uns nos outros, formando um quadro maior sobre o que é pecado. E aqui nesse versículo 4 do capítulo 3 de 1 João, nós encontramos uma dessas formas. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui nós percebemos que o pecado é justamente você descumprir a lei. Infelizmente, nós percebemos como as pessoas elas negligenciam a lei. Mas nós devemos perceber que o que a Bíblia está dizendo aqui não é simplesmente a lei dos homens, leis de trânsito, leis civis, mas é a lei do próprio Deus. São os 10 mandamentos. São os mandamentos que Jesus nos deixou no Novo Testamento. Então, quando nós descumprimos esta lei, nós estamos pecando. Porque o pecado é isso, é justamente descumprir a lei. Você pode até achar que isso torna um pouco impessoal o relacionamento com Deus. Por isso que existem outras passagens que falam sobre o pecado de maneira mais direta em relação a Deus. Mas aqui nós podemos perceber que a lei aqui não é uma lei vaga, uma lei que é dada simplesmente para que nós cumpramos. Mas a lei de Deus reflete o caráter do próprio Deus. Não é uma lei qualquer. Essa lei reflete quem Deus é. Deus santo, justo, poderoso, que honra as suas criaturas, os seus filhos. Então, nós devemos honrar a lei, obedecendo, buscando obedecer os mandamentos de Deus por quem Ele é. Não devemos buscar cumprir a lei para ganhar mérito diante de Deus, porque isso é impossível. Nós não devemos buscar cumprir a lei para que ganhemos algo de Deus. Nós não devemos tentar barganhar com Deus. Nós não conseguiremos. Nós devemos obedecer à lei de Deus, porque é a lei dele. Representa quem ele é, o seu caráter. Então devemos levar em consideração que quando nós pecamos, nós não estamos simplesmente desobedecendo os mandamentos de Deus. Nós estamos desobedecendo quem Deus é. Nós estamos indo contra o caráter de Deus. Nós estamos indo contra a santidade de Deus, a justiça dele, o amor dele, a soberania dele. Esse estado de rebeldia que nós nos encontrávamos antes e que agora nós, pelo sangue de Jesus, podemos ser purificados, mas infelizmente continuamos a pecar. Isso desagrada a Deus, desagrada a quem Deus é, na sua natureza, e a Ele também. Deus não gosta quando nós pecamos, Deus se entristece, Deus se enraivece quando pecamos. Então, quando nós pensarmos sobre pecado, devemos pensar sim no ato de nós descumprirmos a lei de Deus, descumprir os seus mandamentos. Mas também devemos lembrar que envolve descumprir o próprio caráter de Deus, ir contra o próprio caráter de Deus. Isso pode produzir algumas coisas em nossos corações. Pode produzir, primeiramente, um desejo maior de agradar a Deus. Porque se nós pensarmos nos mandamentos de Deus como um reflexo de quem Ele é, do que Ele espera de nós, nós teremos mais consciência disso. Buscaremos amar mais a Ele e agradar mais a Ele. Também teremos um senso maior de temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Nós não agiremos levianamente, porque nós temos um padrão muito elevado, o próprio Deus, e Ele espera que nós façamos certas coisas.
e Ele espera que nós o obedeçamos. Então, devemos nos alegrar, porque Deus demonstra sua vontade por nós, demonstra sua vontade para nós, e nós podemos cumpri-la pelo Espírito Santo. Também nós devemos nutrir, a partir dessa visão, um temor maior em relação a Deus, respeitando-o cada vez mais, entendendo que há consequências para os nossos pecados. Devemos também glorificar a Deus cada vez mais por quem Ele é e por Ele demonstrar isso através da sua criação e através dos seus mandamentos. Glorifique a Deus nesse dia de hoje. Agradeça a Ele pela revelação que Ele nos dá na sua palavra, nos seus mandamentos. Agradeça ao Senhor pelo que Ele faz em sua vida. E lute. Lute para que você obedeça mais ao Senhor hoje do que obedeceu ontem. Que Deus te dê um bom dia.